Hoje eu quero falar de um assunto que eu sou apaixonada, que é a lei da atração. Há uns anos atrás, eu fui apresentada, vamos dizer assim, para essa lei através do filme O Segredo. E só anos mais tarde que eu fui ler o livro. Mas, como eu sou uma pessoa assim que quando eu me interesso por um assunto, eu começo imediatamente a procurar, ir atrás e tal, eu comecei a procurar muito sobre essa lei da atração e até hoje eu estudo muito essa lei. E aí eu descobri um outro filme, que é o filme Quem Somos Nós. É um filme já antigo, vamos dizer assim, já deve ter uns 10, 12 anos por aí. É um documentário feito por vários cientistas, tá? Mas eu recomendo para vocês que quem não viu o filme, por favor, vejam o filme. Mas se preparem assim para ver várias vezes o filme. Porque esse filme, ele é a explicação científica da lei da atração. Portanto, ele é todo baseado em física quântica, né? Ele fala em física quântica. Então, é um filme um pouco difícil, né, de ser entendido, mas se vocês assistirem com carinho várias vezes, com certeza vocês entenderão. O filme é maravilhoso, tá? Bom, assim como existe o filme, existe o livro, tá? Que tá aqui, é esse livro aqui, é o livro do Quem Somos Nós, tá? Esse livro, obviamente, ele é melhor que o filme, porque os livros sempre são melhores que os filmes. Mas esse livro aqui, por exemplo, é difícil de ser encontrado. Eu mesma já comprei ele há uns anos atrás pela internet no sebo, tá? Vocês podem tentar encontrar o livro ou não. Bom, nesse livro tem uma coisa maravilhosa e que não está no filme, tá? Então, aqui fala do manual dos anti-magos, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que nós, na verdade, nós somos magos, nós temos poderes, nós somos co-criadores, né? Nós criamos o universo, a nossa realidade, pelo menos, tá? E aí, a nossa sociedade, né, ela faz com que a gente acredite que a gente não tem poder. Então, são 7 itens aqui que falam do manual dos antimagos, né, que eu vou ler. E cada item, obviamente, tem o seu antídoto, tá? Então, vamos começar. O manual dos antimagos, tá? O número 1. Convença as pessoas de que elas não são mágicos. Como todo mundo é mágico, se você convencer as pessoas de que elas não são, elas deixarão de ser. Por quê? Porque elas irão acreditar que elas não têm poder, que elas não são mágicos. Ou seja, tudo aquilo que eu acredito é aquilo que vai acontecer na minha vida, certo? Então, são as nossas crenças. Desde que nós nascemos, as pessoas colocam crenças na nossa mente, tá? E toda crença, ela é limitante. Ela te limita. É como se fosse uma parede que você tem ali e você não consegue ir além daquilo ali, né? Você não consegue expandir mais a tua consciência. Você fica preso naquilo ali, naquelas crenças. Então, nós temos uma crença no mundo de que tudo é difícil, tudo é complicado, nós não temos poder, enfim. Bom, aí qual é o antídoto para esse item, né, para essa lei? Lembre-se da sua grandeza. Você já é Deus, você já é um mágico, você já é um co-criador, certo? Aí vem a segunda. Ensine as glórias de ser a vítima. Ou seja, quando os mágicos aceitarem ser vítimas, eles terão abdicado do direito de criar a realidade. Para as vítimas, a realidade é algo que lhes acontece, é injusta e nunca é culpa delas. Ou seja, se nós pegarmos, né, os nossos telejornais, por exemplo, eles são especialistas em nos colocar numa situação de vítimas. Porque eles sempre disseminam aquela ideia da injustiça e da impotência. Então tem um monte de gente lá roubando, tal, em Brasília e tudo mais. Quer dizer, o que a gente pode fazer com relação a isso? Nada, eu sou uma coitada, eu sou uma vítima que estou sofrendo estas injustiças.
e eu não posso fazer nada. Então, cuidem muito com a televisão, cuidem muito com aquilo que vocês estão assistindo. Pelo menos selecionem e sempre olhem com um olhar crítico tudo que está sendo dito. Qual é o antídoto disso? Ou seja, aceita a responsabilidade pela tua vida. Se você é um co-criador, é você que está criando a tua realidade, a tua vida. Então não adianta querer culpar os outros. Isso é fugir da sua própria responsabilidade. Aí, o número 3. Confunda e embaralhe os sistemas de crenças. A fé é o motor da criação, tá? Então, o menor problema de fé em um ato mágico vai fazê-lo descarrilar. As autoridades são muito úteis neste processo. Ou seja, é aquela velha história. Elas fazem você acreditar que você não tem poder algum. E você acredita que não tem poder nenhum. Mas dificilmente consegue acreditar que tem poder. Por quê? Porque a nossa sociedade conseguiu fazer com nós uma lavagem cerebral tão forte e tão poderosa que nós estamos sempre acreditando no negativo, né? Então, qual é o antídoto para isso? Bom, aqui diz inclusive, não atribua poder às autoridades. Confie na sua própria experiência. Lembre-se, a fé é o motor da criação. Ou seja, se eu penso numa coisa, mas eu não tenho fé naquilo, aquilo não vai acontecer. Então é aquela velha história. Jesus, por exemplo, andava sobre as águas. E o que Jesus nos dizia? Vós sois deuses. E tudo que eu faço, vocês poderão fazer mais e melhor. Mas nós teimamos em não acreditar em Jesus. Mas acreditamos nas autoridades, acreditamos nos jornalistas, acreditamos na mídia, acreditamos nos políticos, acreditamos em médicos quando nos dizem que você vai envelhecer, você vai morrer. Então, é impressionante, né, gente? Número 4. Torne os novos conhecimentos assustadores e inacessíveis. Os conhecimentos novos são a chave que destrava os velhos sistemas de crenças e abre a porta para realidades cada vez maiores. Além disso, o conhecimento fortalece a nossa fé no verdadeiro mecanismo interno do universo e assim dá mais poder ao mágico. Portanto, faça uso da medida defensiva mais drástica, o medo. Ou seja, qual é uma das coisas que mais todos nós temos? É o medo. E não é aquele medo, tipo assim, vamos supor, agora aparece um leão aqui. É óbvio, aí eu até preciso sentir medo. Todo o meu corpo vai ser jogado um monte de adrenalina no meu corpo que vai me preparar ou para eu fugir, né, ou para eu lutar contra o leão, tá? Agora, eu não estou falando desse medo. Esse medo é bom, é uma questão de sobrevivência. Eu estou falando daquele medo psicológico que faz com que a gente tenha medo de coisas que na verdade nem estão acontecendo. Então, sei lá, acontece alguma coisa na minha vida e eu começo a pensar, a projetar um futuro extremamente negativo. Eu começo a me deixar levar pela imaginação, mas sempre para o lado negativo. Isso por quê? É porque eu tenho medo. E é engraçado porque muitas pessoas pensam assim, dizem assim, não, mas eu estou me preparando para o pior. E por que você não se prepara para o melhor? Então vamos lá, qual é o antídoto disso? É justamente pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, Mateus 7, 8. Número 5. Faça os mágicos para serem assustadores e torne perigoso ser um mágico. Os seres iluminados são magneticamente radiantes e procuram instruir todo mundo. Livrar-se deles de uma forma ou de outra elimina o problema e deixa os outros com medo de seguir-lhes os passos. Ou seja, de uma certa forma, a gente
tem um pouquinho de medo, de receio, né? Então você veja, por exemplo, na Idade Média, né, muitas pessoas, só por terem mediunidade, elas eram queimadas vivas, eram condenadas à morte, né, porque elas tinham poder. E a gente ainda tem um pouquinho de medo, né, vamos dizer assim, deste nosso poder. A gente tem medo da magia, a gente tem medo de tudo que é desconhecido. Isso, na verdade, é falta de fé, porque o problema não está na magia, e sim em como a gente usa, né? Que nem algumas pessoas até dizem assim, o dinheiro é sujo. Não, o dinheiro não é sujo, o dinheiro é uma coisa maravilhosa. O problema está em como você usa o dinheiro. E assim, a mesma coisa, o problema está em como você usa o teu poder. Você pode usar para o bem, para a felicidade, para se tornar cada vez mais, enfim, maravilhoso. É só não usar nada para o negativo, né? Vamos lá, qual é o antídoto disso? Encontre aqueles com quem você pode aprender sabedoria e se instrua. Mas a verdadeira sabedoria e não os falsos profetas, tá? Ou seja, isso aqui não tem nada a ver com religião. Então, assim, vocês dificilmente vão encontrar essa sabedoria dentro de religiões. Me perdoem, tá? Eu não tenho nada contra nenhuma religião. Eu sou espiritualista, não quero entrar nesse mérito de religiões e não quero falar mal de ninguém. Mas as religiões muitas vezes são grandes disseminadoras de crenças limitantes. Então tomem cuidado se vocês forem buscar essa sabedoria. E não busquem exatamente dentro de religiões. Ou busquem, mas com aquele olhar sempre analisando bem profundamente, tá? Ou seja, tornem-se livres pensadores. Pensem pela cabeça de vocês e tenham suas próprias experiências. 6. Obrigue-os a mentir. Uma mentira é uma incoerência com a realidade. Ela fragmenta o mentiroso, fazendo dele uma casa dividida. Também fragmenta a integridade do sistema de crenças do mentiroso, desvalorizando dessa forma qualquer mágica que ele faça. Portanto, torne a mentira aceitável, ou seja, a nossa sociedade é especialista em mentiras. Basta ver que, por exemplo, quando nós fazemos alguma transação, vamos dizer assim, jurídico, enfim, nós temos que ir ao cartório, nós temos que assinar, nós temos que provar que aquela assinatura é nossa, nós temos que provar que nós somos nós mesmos. E por que tudo isso? Porque nós estamos acostumados a mentir. Muito raramente você encontra uma pessoa verdadeiramente honesta na nossa sociedade. E quando você encontra, essa pessoa acaba sofrendo muito por ser honesta, tá? Por ser verdadeira. Mas isso aqui eu levei muito tempo para entender, tá? Mas o que acontece com a mentira? A mentira, ela nos enfraquece, tá? Então, existe um livro até chamado O Livro de Ouro do Mestre Saint Germain, que ele é todo cheio assim de afirmações, que você faz afirmações positivas, tipo, sei lá, eu sou linda, divina, maravilhosa e tal. E geralmente as pessoas fazem essas afirmações e essas afirmações não funcionam, elas acabam não acontecendo. Vamos supor que você queira dinheiro, aí você faz uma afirmação, eu sou milionário e tal, né? Eu atraio dinheiro, eu sou um imã para o dinheiro, e as coisas acabam não acontecendo. Por quê? Porque as pessoas mentem demais. E aí o universo, vamos dizer assim, entre aspas, não leva essas pessoas a sério. Eu vou contar uma historinha que eu me lembrei hoje de manhã. Quando eu era criança, eu gostava muito de ver um desenho animado, né? Desenho. E era uma família de fazendeiros, de pastores de ovelhas. E aí eles tinham um menininho que eles colocavam lá para cuidar das ovelhas, né? Então diziam assim, se apareceu o lobo, você não chama. E o menino toda hora ficava, é o lobo, é o lobo, é o lobo. Os adultos iam lá correndo, chegavam lá, não tinha lobo nenhum. Até que chegou uma hora que o lobo realmente aparecia. E aí o menino gritava, é o lobo, é o lobo, é o lobo. E ninguém prestava atenção ao que o menino estava dizendo, porque achavam que era brincadeira. E é mais ou menos assim que as coisas acontecem. Quando vocês mentem muito, quando nós mentimos muito, o que acontece?
Depois, quando você começa a fazer afirmações para coisas que você quer positivas, isso não acontece, porque você mente, porque o universo, vamos dizer assim, não leva a gente a sério, tá? Então, qual é o antídoto? Quando nós estivermos à beira de uma mentira, a gente sempre tem que perguntar para a gente mesmo: o que de pior pode acontecer se eu disser a verdade? Ou seja, vale a pena sacrificar minha herança mágica por causa disso, ou seja, por causa de uma mentirinha? 7. Nunca olhe para dentro. Ou seja, embora essa seja a última regra, ela sustenta tudo o que veio antes, tá? Se as pessoas nunca olharem para dentro, elas nunca descobrirão a verdade sobre quem e o que elas realmente são. Portanto, convença-as de que a verdadeira felicidade está fora delas. Ou seja, a gente sempre coloca a felicidade nos outros ou nas coisas exteriores. A felicidade está no dia que eu ficar rico, no dia que eu casar, no dia que eu tiver um filho, no dia que eu tiver um monte de amigos. Não, você pode ter tudo isso e vai continuar não sendo feliz. Por quê? Porque a felicidade está aqui dentro da gente. E o que a gente tem que fazer, em primeiro lugar? A gente tem que começar a se auto-observar e observar os nossos defeitos e tentar modificá-los. Ou seja, eu não tenho que ser melhor que os outros. Eu tenho que sim, cada dia da minha vida, me tornar melhor do que eu fui no dia anterior. Então hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu vou ser melhor do que eu estou sendo hoje. E eu tenho que me comparar a mim mesmo e não aos outros, né? Eu não tenho que pegar e colocar nas mãos dos outros ou de objetos a minha felicidade. Então, qual é o antídoto? O antídoto é óbvio, é não aceitar isso que a sociedade diz, né? Que a felicidade está aí fora e tal, está nas outras coisas, no exterior. É não aceitar isso e sempre olhar para dentro de si próprio, né? E principalmente tem uma coisa que é muito legal, que é muito interessante, que no Oriente é muito comum, é a tal da meditação, que todo mundo já deve ter ouvido falar. E nós aqui no Ocidente, infelizmente, não temos esse hábito. Isso é extremamente difícil para nós meditarmos, né? Ficarmos em silêncio por alguns momentos. Eu confesso para vocês que também é difícil para mim, mas é uma coisa da qual eu ultimamente ando sentindo já muita necessidade de fazer. E isso é uma coisa que a gente deveria começar a tentar a fazer, né? Além de se auto-observar, tentar todos os dias começar a meditar, a ficar em silêncio um pouco, porque aí nós encontraremos as respostas para todos os nossos problemas dentro de nós mesmos, tá? Bom, agora, né, muita gente deve estar pensando, pô, mas esse canal aqui não é sobre animais e sobre vegetarianismo, e agora o que é? Resolveu mudar? Não, eu não mudei nada, tá? E vou continuar falando sempre sobre os animais. Mas é que já faz algum tempinho que eu comecei a me dar conta de que para ajudar os animais eu preciso ajudar as pessoas, tá? Porque a grande maioria das pessoas vive de uma forma completamente materialista. Então as pessoas pensam assim, a vida é isso aqui mesmo, então eu quero mais viver bem, eu quero ser feliz. Então, se eu tiver que destruir uma floresta inteira para ter dinheiro, tudo bem. Se eu tiver que matar alguns animais aí também para ser feliz e tal, para ter saúde, então, tudo faz, né? Porque são coisas, são objetos e tal. Mas aí vem aquela história, né, gente? Toda vez que nós estamos fazendo mal para os outros, principalmente também para os animais, nós estamos nos prejudicando, tá? E por que o ser humano faz tanto isso, né? Então, tudo isso que se faz com os animais tem um nome, se chama egoísmo. Agora, por que o ser humano não se importa com os animais? Por que o ser humano é tão egoísta? Porque ele não é egoísta só com os animais, ele é egoísta com a natureza, ele é egoísta com outras pessoas. Tá? Por quê? Porque o ser humano é muito infeliz. E nós temos tudo para ser felizes, porque nós somos criadores, nós somos deuses. Mas nós não entendemos isso, então nós nos tornamos pessoas infelizes e, consequentemente, egoístas.
Então nós achamos assim, os animais são coisa mesmo, são objetos, então eu posso usar, abusar, fazer experiências científicas com eles, tanto faz, né? Só que nós esquecemos de uma coisa extremamente importante, que assim como existem os animais que até podem ser um pouquinho inferiores a nós em termos de evolução, não se esqueçam que existem muito mais seres superiores no universo do que inferiores. Portanto, seres superiores a nós, como anjos, como arcanjos e com certeza muitos alienígenas, muitos planetas, muitas civilizações extremamente avançadas e mais evoluídas do que nós. E aí vem aquela velha pergunta: vocês gostariam de ser tratados do mesmo jeito como vocês tratam os animais? Pensem nisso, gente. E fiquem com Deus. E hoje foi só um parênteses, tá? Porque eu vou continuar falando sempre sobre os animais, tá? Então, fiquem com Deus. Namastê.